Eu quero fazer uso da palavra de Deus, a gente vai orar, a gente vai interceder e você vai receber muito de Deus, que é a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. É um texto que fala da mulher samaritana, você conhece, mas eu quero fazer uso de alguns versículos, para que a gente possa trabalhar nessa noite no direcionamento daquilo que Deus quer para nós. Quando se fala de cuidado da família, quando se fala de jornada de oração pela família, nada mais propício de entender daquilo que a gente passa na nossa casa, da nossa realidade. Não tem como fantasiar as coisas. Nós temos que ser sinceros diante do nosso Deus. Temos que ser verdadeiros diante de Deus. Aqui está bom, aqui não está. E o nosso Deus é aquele que vai de encontro naquilo que os nossos lábios falam. Nossos lábios professam, e quando nós somos verdadeiros para com Deus, Ele fala assim, é aí que você vai receber a tua cura, é aí que você vai receber a intervenção dos céus, é aí que você vai receber o teu milagre. Eu quero fazer uso da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, e vamos começar do verso 3, que diz assim, você já pegou aí? Já pegou a sua Bíblia em casa? Já abriu o seu smartphone, seu tablet? Abre aí, pegue aí. Lê juntos, vamos meditar juntos, acompanhe juntamente comigo, que diz assim a palavra do Senhor. E deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi para uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se, assim como junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, traduzindo para nós, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os judeus não dialogam, não conversam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o Senhor não tem jarro, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E és tu, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe, por qualquer que der de beber, ou beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que eu der da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, disseste a verdade, não tenho marido, porque tive 5 maridos, e o que eu tenho não é teu marido. E isso disseste com muita veracidade. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém, os adorareis ao Pai, mas adorareis ao que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas ora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, o que é chamado Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus não se conteve. Jesus ele disse: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se, e disse-lhe que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe diziam nada e nem perguntaram nada, porque falas com aquela mulher. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Essa é a palavra. Essa é a palavra que eu quero partilhar nessa noite. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que une o preceito dos céus, uma palavra que me une àquilo que Jesus ele busca. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre algo que você já leu muito, já meditou muito, mas ele começa a trazer sobre a paciência de Jesus que eu não tenho e você não tem. Uma paciência essa que, se fosse ao meu ver, ao meu tempo, na primeira pergunta que era lançada, eu já tinha deixado a mulher falar sozinha. De repente você faz a mesma coisa. Jesus chega para aquela mulher e fala com ela assim: mulher, me dá de beber, me dá água para beber. O texto vai dizer que Jesus estava cansado. E ele faz uma pergunta simples, ele pede uma coisa que a mulher tinha. Ela tinha um canto, ela tinha um poço, ela tinha cordas, ela tinha algo para poder pegar a água para beber. Jesus não tinha, mas Jesus tinha aquela mulher ali. Jesus ele não tinha água, mas aquela mulher tinha coisas, utensílios que poderiam trazer água. Imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, parar com aquela mulher e pedir água para ela. Aquela mulher veio com uma desculpa. Ela falou para Jesus: Jesus, eu não vou te dar água, porque os samaritanos, eles não conversam com os judeus. Os judeus também não têm diálogo com os samaritanos. E o Senhor bem sabe que eu sou samaritana, porque as mulheres samaritanas têm traços. As mulheres judias também têm seus traços. E você sabe que eu não sou da mesma linhagem do que o Senhor é. E Jesus fala assim: olha, se você soubesse que aquele que te pede água, você tinha dado, porque eu tenho para te dar uma água viva. Que coisa maravilhosa. Aquela mulher para conversar com Jesus, e não era comum as mulheres conversarem com o homem, e aquela mulher gosta do assunto, gosta da prosa, gosta da resenha, e começa a dar corda para Jesus. Que bom dar corda para Jesus. Você gosta de dar corda para Jesus? Quando Jesus começa a falar, você gosta de dar corda para ele, ou gosta de interromper? Você gosta de dar trela para Jesus, ou gosta de interromper na hora que as coisas estão acontecendo? Porque do ser humano acontece isso. A gente começa a falar, começa a pedir, começa a agradecer, mas na hora que vem o momento de Jesus falar com a gente não tem paciência. A gente sai do lugar secreto, a gente sai do ambiente sagrado, a gente está até orando, lendo a palavra, lendo, mas a gente pensa assim: já li, já meditei, já falei, mas no momento que Deus quer falar contigo, quer continuar falando, você sai, você abandona. E aquela mulher, ela faz o contrário. Ela dá trela, ela municia o diálogo, ela municia a conversa, ela dá vazão. E ela começa a falar com Jesus, e Jesus começa a falar com ela. E ela fala assim: olha, você tem essa água aí? Mas como é que você vai pegar essa água se você não tem jarro? Como é que você tem água se você não tem jarro nenhum? E ela começa a dialogar, começa a entrar em áreas que Jesus queria entrar com ela. Ela começa a entrar em lugares, Jesus vai falando, e o texto vai desenhando essa trajetória de Jesus conversando com a mulher, fazendo ela baixar a guarda, e ela trazendo então uma confiança, criando um relacionamento, um diálogo, até no ponto de Jesus chegar para ela e falar assim: olha, chama o teu marido. Eu vou te dar uma água que vai jorrar do teu interior, mas chama o teu marido. E ela age com muita sinceridade e fala assim: olha, eu não tenho marido. Ela é confrontada na sua debilidade, na sua dor, no seu defeito, no seu demérito, no seu pecado, mas ela não esconde, ela fala: eu não tenho marido.
E Jesus começa a dizer, assim que tivesse, mas o que tem não é teu. E ela começa a reproduzir e falar assim, veja que tu és profeta. E começa a trazer coisas reveladoras. Ela começa a trazer assuntos religiosos, teológicos. E começa a dizer, olha, neste lugar que é para adorar. As pessoas falam que é aqui que tem que adorar. Em Gerazi, e os judeus falam que é Jerusalém. E Jesus começa a falar assim, olha, é necessário que aqueles que o adorem em espírito e verdade. É necessário que o ambiente, ele pode ser o mais diversificado possível. O que não pode faltar é você se inclinar o joelho, inclinar o teu coração e buscar o Senhor em espírito e verdade. Aí eu quero trazer uma história para ti. Porque hoje cedo eu estava lendo um texto, uma matéria, que falava sobre um jovem que tinha tudo. Ele tinha 12 anos, esse juvenil, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, ele tinha suas 2 irmãs que eram mais novas que ele, uma com 5, outra com 6 anos, e nada faltava no seu lar. E ele relata que na Copa do Mundo, onde todo mundo se alegra, onde todo mundo torcem, né? Muita coisa acontece, aquele moço, ele vê chegar em casa do trabalho, seu pai que é empresário e a sua mãe que faz muitas coisas maravilhosas, discutirem e terminar o seu relacionamento por causa de uma infidelidade conjugal. E o pai chega para aquelas crianças e fala assim, olha, vocês têm que escolher com quem vocês querem ficar. Vocês querem ficar com o pai ou vocês querem ficar com a mãe? As meninas, por serem novas, de 5 e 6 anos, optam em ficarem com o pai. O menino com 12, ele opta e fala, eu quero ficar com os 2, mas o pedido dele foi negado. E ele então opta de ficar com a mãe. O pai sai de casa com as meninas, e ali eu vejo lá interrompido. Interrompido por causa de uma noite de prazer, interrompido por falta de uma maturidade, interrompido por atos impensáveis, interrompido por consequência que nós geramos, interrompido e provocando tantas sequelas na vida de outras pessoas. Essas crianças vão morar com o pai, o outro permanece com a mãe. E no decorrer de 2 meses, esse menino, essa mulher, ela arruma um novo relacionamento e ele vê o padrasto dele bater na mãe, espancar a mãe. E ele não sabe o que fazer, mas fica com muita raiva, muita ira. Até que num dado momento, nesse curto espaço de tempo, a mãe engravida. E ele vê o seu padrasto esmurrar a mãe, socar a barriga, dar murro. E ele volta a morar com o pai. E ele fica um tempo. E a cabeça daquele moço já traumatizada. O pai que outrora era o empresário da sua empresa entra em falência. Ele sai do estado da capital, vai para o interior. E chegando no interior, ele é abrigado por uma igreja. Ele mora de zelador numa igreja. O pastor o ajuda, a família pastoral o ajuda. Aquelas crianças se inserem novamente no contexto religioso. Elas começam novamente a se acender, se alegrar. Elas arrumam um novo meio de relacionamento. Elas começam a se inserir no contexto da igreja, participam do louvor, participam do teatro, elas começam a caminhar, elas começam a se inserir no colégio e elas começam a viver uma fé viva novamente. Mas aquelas meninas sentem falta da mãe, elas sentem falta do aprisco da família e elas voltam a morar com a mãe, elas pedem para morar com a mãe. O pai fica triste no coração de não querer ver as meninas ir sozinha, ele vai de companhia e dá um prazo para o menino, olha, eu quero que você também venha com a gente, você não pode ficar aqui sozinho. E o menino reluta e ele vai depois estar junto. Só que o menino ele não se adapta na cidade novamente. E ele começa a dar cabeçadas, ele começa a conhecer um mundo de maneira muito romântica. E ele começa então a se contaminar, conhecer a bebida, conhecer as drogas e ter relacionamentos, esses relacionamentos que ele tem é completamente promíscuo. Então ele conhece homens, conhece mulheres e começa a distanciar da presença do Senhor. Mas chega num dado momento que de tanta coisa que ele presencia e vive, há uma luz no fim do túnel. E um homem começa a ministrar para aquele moço, olha, o meu Deus te ama. De tudo que você passou, o meu Deus ainda tem um plano contigo. De tudo que você viveu, Deus ainda acredita em você. Olha, a interrupção que aconteceu lá atrás, Deus ele transforma a maldição em bênção.
aquele menino volta para a presença. Aquele menino se acende de novo. Aquele menino começa a dar testemunho e começa a falar do amor de Deus. Aquele menino que era uma ovelha perdida, uma carta fora do baralho, aquele menino que era como uma nota amassada, sem valor, uma nota rasgada, aquele menino volta para a presença de Deus, porque o nosso Deus, ele tem paciência para com a vida do pecador. E agora eu quero trabalhar nessa noite alguns pontos. E você vai poder botar embaixo o seu pedido de oração. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar é a respeito de uma mulher samaritana cheia de vergonha. Uma mulher samaritana cheia de vergonha. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 9, vai dizer assim: E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vergonha é um sentimento de ultraje, uma desonra, uma humilhação, uma afronta. E todos sabiam que aquela mulher, ela fugia dos padrões sociais. Aquela mulher, ninguém queria conversar com ela. Aquela mulher, ninguém queria estar perto dela. Ninguém queria ser visto do lado dela, porque todas as pessoas que eram vistas do lado dela eram tidas como pessoas que tinham algum relacionamento com ela. Relacionamento esse que poderia causar repúdio, disparate. Ninguém quer ser visto do lado de alguém que é um zero à esquerda. Ninguém quer ser visto do lado de alguém que pode denegrir a minha imagem. Aquela mulher não tinha reputação nenhuma. Aquela mulher samaritana era uma mulher envergonhada. E o horário ali onde ela se encontra, do lado da fonte do poço de Jacó, no horário da hora sexta, que quer dizer meio-dia, é um horário que ninguém estava mais, porque meio-dia as pessoas estão fazendo a sua refeição. As pessoas estão em família, dentro da sua casa, dentro da sua residência. Aquela mulher então sai da sua casa, da sua residência, e vai estar no poço para ninguém ver o que ela estava fazendo. Estava trazendo um momento de vergonha. Jesus, ele então manda os seus discípulos irem para o comércio comprar alguma coisa que estava com fome. Manda os 12 saírem para estar com aquela mulher. E quando Jesus estava com aquela mulher, eu vou ver que aquela mulher samaritana, ela fazia parte de um povo mestiço, odiado. Ela conhecia a vivência e o seu viver no pecado. Ela sabia que estava num lugar público e nenhum judeu respeitava ou ousava conversar com aquela mulher. Ela sabia das suas condições circunstanciais, mas mesmo assim, Jesus fez e faz aquilo que ninguém quer fazer. Meu irmão, Jesus fez e vai fazer aquilo que ninguém quer fazer. Jesus vai no meio da tua dor e faz aquilo que ninguém quer fazer. Jesus vai olhar nos teus olhos e vai fazer aquilo que ninguém quer fazer. Jesus vai apertar a tua mão e vai fazer aquilo que ninguém quer fazer. Jesus vai te dar um abraço e vai fazer aquilo que ninguém quer fazer. Pastor, mas Jesus não deu um abraço nessa mulher. É verdade. Jesus não deu um abraço físico naquela mulher, mas Jesus fez algo que nenhum outro fez. Ele conversou. Ele dialogou. A primeira coisa que aquela mulher falou é que os samaritanos não conversam com os judeus. Jesus conversou com ela. De repente, o nosso pensamento pequeno faz com que eu não converse com alguém que professa uma fé diferente da minha. De repente, dentro da tua casa, você não tem um diálogo apurado com teu pai e com a tua mãe. De repente, dentro da sua casa, você não conversa, não tem um diálogo apurado com teus irmãos. De repente, dentro do seu ambiente de trabalho, você não conversa com o teu amigo ou com um funcionário que chega junto contigo no mesmo horário, bate o ponto, bate o cartão no mesmo horário junto contigo, só porque você sabe que ele é de uma outra religião diferente da tua. Tem católicos que não falam com evangélicos. Tem espíritas que não falam com evangélicos. Tem evangélicos que não falam, que não se relacionam, que nem se comunicam com outro evangélico. Só porque eu sou metodista e tu é assembleano.
Só porque eu sou metodista e você é batista. Tem gente que não se comunica por causa de bandeira. Tem gente que briga por causa de partido político. E Jesus, quando chega para esta mulher, ele começa a dialogar. Ele começa a colocar para fora que muito além de uma bandeira, de muito além de uma confissão religiosa, meu querido, está a paciência que Jesus tira para falar que nada deveis. Se eu tiver que dever alguma coisa para alguém, que eu venha dever o amor. Está expressado isso no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E eu vou entender que as boas novas, elas precisam ser pregadas a tempo e fora de tempo, endereçadas a todas as pessoas, a respeito de etnia, posição social, cultural, pecados anteriores cometidos. Nós devemos estar preparados para pregar o Evangelho em qualquer lugar e em qualquer ambiente. Jesus estava ali. De repente, os religiosos da época estavam dizendo assim, ó, você pode pregar somente dentro do templo da sinagoga. Jesus, ele pregava do lado de fora. Jesus, ele pregava em frente do poço de Jacó. Jesus, ele pregava em todos os ambientes. De repente, nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, as pessoas mais antigas, de repente, pensam assim, olha, eu estou com saudade da igreja, porque eu queria ouvir a pregação do pastor, ou do irmão, ou da irmã, e lá na igreja é muito bom. É bom mesmo, meu irmão. Mas eu aprendo aqui que Jesus, ele faz com que o evangelho, ele chega em todos os ambientes. Chega na sua casa. De repente, você nunca parou para pensar que uma pregação poderia te tocar dentro da sua casa. Sabe o que eu aprendi? Que tem mais gente assistindo e recebendo das pregações que nós realizávamos dentro da igreja, na sua casa. Tem mais gente assistindo as nossas pregações online do que dentro da igreja de maneira presencial. Por que isso? Porque a gente entende que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Os veículos de comunicação, eles já existiam, mas nós não fazíamos uso de maneira apropriada. Jesus estava falando assim, olha, a pregação tem que acontecer, mas nós temos que utilizar os veículos que estão à nossa disposição. O veículo da época era o caminhar. Eu tenho que caminhar muitos quilômetros para pregar o evangelho. Eu tenho que caminhar muitos quilômetros para falar do evangelho. Hoje, nós temos as redes sociais que nos assistem, nos auxiliam para pregar o evangelho e ele chegar na tua casa. Você que mora em Macaé, você que mora em Itaperuna, você que mora em Rio das Ostras, que mora na região de Lado, você que mora em São Paulo, você que mora em muitos lugares, muitos estados, está nos ouvindo, está nos assistindo. Pastor, eu não consigo estar em Itaperuna. Você consegue nos assistir, consegue nos ouvir. E consegue receber de Deus. Um Deus que chega para essa mulher samaritana, cheia de vergonha. É o mesmo Deus que chega para mim, que chega para ti, cheio de vergonha. E deseja conversar contigo. Deus deseja conversar contigo. Ele não olha o teu pecado. Ele olha o teu coração. Ele não olha aquilo que você cometeu ou está cometendo. Ele olha o teu coração, que tem preenchido vazios com coisas supérfluas e que não tem trago resultado nenhum. Ele olha para um coração de uma mulher que está sedenta e faminta pela verdade e não encontrava em lugar nenhum. Ele olha para uma mulher que com vergonha está e dizendo, eu sou um Deus que te tira a vergonha e te devolvo dupla honra. Está lá na Bíblia. Um Deus que arranca a vergonha e te dá dupla honra. O outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é a respeito de um Deus, de um Jesus que transpõe todas as barreiras para alcançar um coração desprendido. Uma conversa vai mudar uma história. Uma conversa muda uma história. Você já viu situações na igreja, e eu já vi muito também por ser pastor, de acontecer momentos de libertação. Já prestou atenção nisso? Que quando vem uma pessoa carregada, ou que deu brechas, que deu legalidades, e as coisas não correm bem durante a sua vida, a sua trajetória de vida,
Você faz as coisas e não dão certo. Você até tenta, mas não dá certo. Por causa de uma brecha, de uma legalidade. Aí é necessário uma quebra de maldição, uma oração de libertação, e coisa assim acontecendo. E eu vejo aqui nesse texto uma conversa que muda a história. Um Jesus que não orou por aquela mulher. Um Jesus que falou assim para aquela mulher, que não falou para aquela mulher assim, olha, fecha os olhos que eu vou orar por você. Um Jesus que não repreendeu aquela mulher no quesito de libertação. Ele utiliza de outros meios, de outras atribuições. Ele utiliza do diálogo. A conversa libertadora. A conversa transformadora. E ele começa a entender a história daquela mulher. Ninguém faz nada no presente que antes o seu passado o revele. Ninguém que viva agora o presente que não foi construído no seu passado. Ninguém vai reproduzir agora no seu presente daquilo que já foi feito lá atrás. Então aquela mulher estava vivendo algo que já tinha acontecido lá atrás. Ela reproduz algo que já tinha acontecido lá atrás. Porque a Bíblia vai dizer que a gente vai falar agora, a gente vai pronunciar agora o que está cheio no nosso coração. Então ela vai tratar Jesus mal com as suas palavras ríspidas, por intermédio daquilo que ela tinha recebido e vivia. Uma conversa muda história. Mas o que é história, pastor? História, meu irmão, é quando eu entendo que João 4,10, Jesus ele responde e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está dizendo assim, olha mulher, se você conhecesse a minha história, se você soubesse quem eu sou, você não pediria água, ele te daria. Você não negaria a água, você dava aquilo que você tem. Se você conhecesse a minha história, história é o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade, é a sua evolução, segundo o lugar, a época, o ponto de vista escolhido, eventos passados com referência de um povo, de um país, de um período, de um indivíduo específico. História, meu irmão, é aquilo que você absorve, deixado pelos seus pais. Isso é história. De repente, aquela mulher vive aquela história por intermédio de algo que ela herdou. Ela herdou. De repente, a mãe vivia assim, a avó vivia daquela forma, e ela herdou. Ela herdou. E vai reproduzindo algo, vai reproduzindo esse pecado em massa, ela vai reproduzindo essa série de desencanto. Aí eu vou entender que esta mulher samaritana, ela conversou com Jesus, coisa que nem muitos dos fariseus fizeram. Muitos dos escribas não fizeram. Eles queriam condenar Jesus e no início do texto vai dizer que os fariseus e escribas estavam vendo que Jesus ele batizava mais do que João Batista. Mas quem batizava não era Jesus, eram discípulos. Eles estavam preocupados ao invés de se agregarem. Eles estavam preocupados com uma questão que estava dando certo. Aquela mulher, ela faz algo que muitos deles não fizeram. Ela conversa com Jesus. Ela dialoga com Jesus. Ela atingiu algo que na minha pequena percepção não alcanço. Ela poderia ter ignorado com o silêncio, com o abandono e deixar o Senhor Jesus falando sozinho, mas ela fica e arruma desculpas e não cede o seu cântaro com água para saciar a sede do meu Senhor. Bem sei que o poço é fundo, e estudos vão dizer que o poço ele tinha 26 metros. Ela tinha o cântaro. Ela era detentora dessas coisas todas. Meu irmão, de repente você sabe um pouquinho mais do que o outro e não favorece para o outro. De repente você tem um pouco mais do que o outro e menospreza o outro. Aquela mulher tinha um pouco mais do que Jesus, né? Que isso, pastor? Jesus tinha mais. Não, ela tinha um pouco mais do que Jesus. Ela tinha um cântaro. Ela tinha uma jarra. A jarra poderia estar vazia, mas ela poderia descer no poço e trazer a água. Ela poderia beber a água, poderia levar para casa e poderia dar para Jesus. Ela tinha um pouco mais do que Jesus. Então Jesus só pediu a ela algo que ela tinha. Jesus só vai pedir algo para você naquilo que você já tem. Cabe você oferecer, dar ou não.
Se Jesus está pedindo o seu coração, você não tem que arrumar desculpa e falar assim, meu coração está sujo. O meu coração tem muitas áreas para serem limpas. O meu coração, ele já tem um dono. Ei, se Jesus está pedindo o teu coração, é sinal que ele sabe que você tem. E você pode oferecer. E você pode dar. Você já deu teu coração para Jesus? Você já ofereceu teu coração para Jesus? Você tem coragem de falar, Jesus, você pode habitar no coração sujo como o meu? Jesus, você tem coragem de aceitar meu coração do jeito que está? Essa mulher não fez nenhuma gota daquilo que eu faço com o Senhor todo dia. Essa mulher, ela não expressou nenhuma gota daquilo que eu faço com o Senhor todo dia. Eu te ofendo, eu te maltrato, eu te nego, eu fecho os meus olhos. Mas Jesus, você tem coragem de habitar no coração igual ao meu? Eu quero te dizer que Ele tem. Eu quero te dizer que Ele quer. Eu quero te dizer que você não precisa limpar. Ele limpa. Eu quero te dizer, é Ele que faz. A água dele é uma água purificadora. É Ele que faz. Essa mulher, ela se interessa pela conversa. Porque de repente ela somente era vista como moeda de troca. Aquela mulher só era vista como moeda de troca. Tu já viu um dito popular que as pessoas falam que uma mulher não pode ser amiga de um homem? Porque o homem só vai olhar para a mulher com segundas intenções. Até na igreja a gente escuta isso. Não somente do lado de fora. Uma mulher não pode ser amiga de um homem. Jesus para, conversa com aquela mulher, não fica preocupado o que vão pensar. A preocupação de Jesus é aquilo que ele ia extrair do coração daquela mulher. O interesse de Jesus sempre vai ser o coração quebrantado. Aquela mulher conversa, aquela mulher, ela repete, ela de repente nunca se viu como alguém que possa ser uma amiga dela. Aquela mulher de repente ela para e vê, olha, esse homem ele está me vendo, ele não está me vendo com segundas intenções. Esse homem está me olhando e não está me olhando querendo outra coisa de mim, diferente daquilo que todo mundo me vê. Aquela mulher olha para Jesus e começa a ter um interesse de saber o que aquele homem parou para dar atenção para ela. E ela começa a dizer assim, ó, este poço, ele foi útil durante muito tempo, e a água dele, ele sacia sim, mas você volta a ter sede, porque mesmo o pai Jacó e seus feitos não são maiores que a manifestação do amor do Pai manifesto em mim, manifesto em Jesus. Um pensamento temporário, um pensamento eterno, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outros vão beber daquilo que você tem. Ei, mulher, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, porque a água que eu vou te dar, outros vão beber da água que você tem. Hoje você está vindo beber aqui, mas vai chegar um tempo que as pessoas vão querer da onde que você adquiriu essa água. O outro ponto que eu quero trabalhar, e o terceiro, é encurtar o caminho. É natural nosso encurtar o caminho. Se você puder fazer uma faculdade que você realize em 1 ano e uma outra faculdade que você vai fazer em 4 anos, o mesmo curso, a mesma especificação, qual você faria? Uma faculdade que você venha cursar em 1 ano ou uma em 4 anos? Pastor, eu vou fazer de 1 ano. A gente quer encurtar tudo. A gente quer fazer aquela que é mais simples. Aquela que vai me dar um resultado mais apurado, em curto prazo. A gente faz assim. Jesus, ele encurta o caminho. E aquela mulher também encurta o caminho. E disse aquela mulher, no verso 15, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede, e também não volte esse horário de meio-dia para beber. Ela estava encurtando o caminho. Ela faz aquilo que eu e você faz. Quando você vê um problema, você quer encurtar o caminho. Você não quer fazer aquilo que vai te dar trabalho.
Quando você vê alguém que está com dificuldade de romper o alcoolismo, de romper o mundo das drogas, você quer encurtar o caminho. Como, pastor? Você quer fazer a coisa que é mais fácil. O que é mais fácil? Você brigar, você gritar, você colocar para fora, você falar que ele é um bêbado, você falar palavras, e essas palavras pejorativas para menosprezar. De repente, irmã, você tem orado pelo seu esposo, para ele poder se converter e vir para Cristo. Mas na hora que você vê ele agarrado num desses problemas, você é a primeira a falar, você é isso, você é aquilo. E ele fala assim, a minha esposa vai todo domingo para a igreja, ela ouve uma palavra, mas ela não consegue profetizar na minha vida, e quando ela me vê para baixo, ela me deixa uma palavra para deixar mais baixo ainda. O meu filho, quando ele me vê para baixo, ele, ao invés de me falar assim, pai, eu vou te pegar, pelo contrário, ele fala, pai, o Senhor me envergonha. Pai, eu tenho vergonha do Senhor. Meu irmão, a gente tem mania de encurtar o caminho. A culpa não é sua. A culpa não é dele. O teu entendimento que é pequeno daquilo que Deus quer fazer. Você colocou na tua cabeça que é preciso você segurar na mão dele, fazer um convite, vamos para a igreja. Como é que ele vai para a igreja? Teu testemunho dentro de casa não tem sido convincente. Vamos para a igreja. Como é que ele vai para a igreja? Como é que ele vai trocar o ambiente? Porque você quer encurtar o caminho, você quer o mais simples. Você quer dizer assim, olha, vamos para a igreja, o pastor vai pregar, o irmão vai pregar, e você vai aceitar Jesus, mas a primeira pregação que ele tem escutado é a tua. Minha irmã, a primeira pregação que ele escuta dentro de casa é a sua. Se a tua pregação não condiz com o cristianismo, ele não vai pisar no solo sagrado. Ele não vai pisar na igreja. Não vai, a gente gosta de encurtar o caminho. E encurtar o caminho quer dizer que Jesus ele é curto e grosso. Por que Jesus é curto e grosso? Porque ele olha para aquela mulher e fala assim, ó, vai lá, chama o teu marido. Aquela mulher, ela pede uma bênção. Jesus, eu quero uma bênção. Eu quero que a água jorre do meu interior. Eu quero que o meu marido se converta. Eu quero que o meu filho se converta. Eu quero que a minha filha se converta. Eu quero que a minha esposa se converta. Porque tem muitos casos que o marido está na igreja e a mulher não vem. E a gente aprende que a mulher é mais sensível, né? A voz do Senhor. É uma mulher que é mais sensível, que chora. Mas eu vejo que nas igrejas também tem muitos maridos, muitos homens que estão aqui e as mulheres estão fora. Que estão neste lugar e a mulher não consegue acompanhar. Eu já tive exemplo de moço, de maridos que estavam na igreja e a esposa com aquela dificuldade de caminhar. E geralmente é o contrário, né? Geralmente vem a moça, vem a esposa e o esposo está lá. Geralmente vem a namorada e o namorado vem depois. Nunca é o contrário. Geralmente é difícil demais. O namorado está aqui, né? E a namorada vem de fora. Geralmente é as moças da igreja que vai procurar um namorado lá fora. E elas pensam assim, não, ele vai mudar. Ele vai melhorar. Eu vou trazer ele. Os olhos dele estão fechados. Aquilo que ele vê em você é como uma moeda de troca. Ele vê com segundas intenções. Ele vê que vai ganhar muito além de vir de companhia contigo aqui. Ele fica arquitetando e pensando o que vai fazer contigo. Minha irmã, espera no Senhor. Converse com Jesus. Não procure lá de fora, não. Procure aqui dentro. Pastor, mas aqui dentro não tem. Ei, ora para Deus trazer. Está demorando, pastor. Está demorando. Ora para Deus trazer. Deus traz. O que Ele não quer ver é você se arrebentar. O que Ele não quer ver é você se divorciar. O que Ele não quer ver é você estar em vários relacionamentos e aquele que você tem não é teu. O que Ele não quer ver é você estrambelhar uma família. O que Ele não quer ver é um filho para o lado, um filho para o outro e ficar uma casa dividida. O que Deus quer
é curto e grosso. Me mostra o teu pecado. Me mostra a tua falha. Você tem coragem de hoje chegar para o teu cônjuge e falar com ele assim: me perdoa que te xinguei hoje? Me perdoa porque no final de semana você encheu a cara que eu fiquei chateado pra caramba? Me perdoa das vezes que eu ia para a igreja, que eu ia para a casa de Deus, e quando eu chegava em casa, eu te via aí mamado. Me perdoa, porque quantas vezes me ligavam no telefone e falavam que você estava lá na esquina, lá no bar. Me perdoa, filho, porque eu, como sua mãe, eu te amo, mas quando eu fiquei sabendo que você fazia uso de bebidas ou de entorpecente, eu fiquei chateada e falei palavras de baixo calão. Você me perdoa, filho? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem? Porque Jesus é curto e grosso, ele chega para aquela mulher e não passa a mão na cabeça dela. Ele chega para aquela mulher e fala assim: olha, chama lá o teu problema. Chama lá o teu marido. Vai lá, corre lá. E outro ponto é, Jesus quer te dar algo, Jesus não quer te dar algo sem antes que você esboce negar-se a si mesmo. Jesus não vai te dar uma plenitude, uma bênção, se você não esboçar que você quer negar a si mesmo. Que você foi grosso no seu falar, que você foi grosso no seu falar, que você foi estúpido, ignorante no tratar com outra pessoa. O teu vizinho que te vê correndo na rua todo dia, você não consegue dar nem um bom dia. Mas você fala que é cristão. Você fala que é crente. Você fala. Jesus ele não vai te dar, em João 4,17 vai dizer: mulher, você respondeu e disse bem. Não tem marido, disseste bem. Jesus disse, porque aquele que você tem não é teu. Já pensou se Jesus chegasse para aquela mulher no início da conversa, antes de pedir a água, ele chegasse para a mulher e falasse: mulher, você tivesse 5 maridos que você tem não é teu. Aquela mulher fala assim: vai se catar. Vai catar coquinho. Agora imagina se Jesus fizesse essa pergunta para a mulher no início da conversa. Você tem coragem de abrir teu coração para alguém que não caminha contigo? Que não conhece a tua história? Que nunca abriu os lábios e te ouviu? Que nunca emprestou ouvido para você falar? Você está entendendo como é profundo o tratar de Jesus com essa mulher? A gente está falando sobre família. Nós estamos falando sobre relacionamento. Jesus para com aquela mulher que destruiu famílias. Jesus chega para aquela mulher que estava destruindo lares. Muito além de destruir a vida dela, estava destruindo lares, outras famílias. E Jesus não quer que você destrói famílias. Jesus quer que você seja um abençoador e um restaurador de famílias. Jesus quer usar a tua vida para entrar em famílias e ser bênção em famílias. Jesus quer fazer que a tua casa, que a tua família venha a ser exemplos de cura na vida de outras famílias. Mas para que isso venha acontecer, ele é necessário te confrontar, ele é necessário que ele olhe para você e fale assim: olha, tu está disposta a negar a si mesmo? Porque aquela mulher não fala mentira, ela fala a verdade. Ela fala: eu não tenho marido. Ela fala que estava vivendo amaziada. Ela fala que não estava legal. Eu me recordo que numa temporada no Rio de Janeiro, eu cheguei em 2014 e realizei muitos matrimônios. Muitos casamentos. Muitas pessoas que estavam amaziadas, morando junto, muitos anos, muito tempo, e a gente parou um pouquinho, e eu preparei um curso de noivo, sentei com eles, conversei com eles na casa deles, conversei com eles também na igreja, e foi nutrindo um relacionamento. Não foi chegar somente para eles e falar assim: olha, vocês têm que casar. E não, pelo contrário. Eu fui mostrando para eles caminhos daquilo que eles iam ser beneficiados em formalizar a sua relação conjugal. Eu estava trabalhando com eles a respeito de os filhos deles receberam uma bênção por intermédio da posição e do ato que eles estavam tendo. Primeiro você cria um relacionamento de confiança. Primeiro você estabelece, você cria um espaço de confiança para tratar o coração da pessoa.
Então a primeira coisa que Jesus fez foi isso. Ele criou um ambiente, um espaço de compromisso, de relacionamento, de confiança para aquela mulher. Então quando ele faz isso, aquela mulher consegue se liberar, ela consegue se abrir, ela consegue abaixar a guarda e ela consegue dar vazão ao diálogo, à conversa com Jesus. Minha irmã, abre, abaixa a guarda. Não seja tão rebelde assim, não. Não precisa fazer tempestade em copo d'água. Ah, vai lá, não precisa fazer mais isso. Não dá tempo de fazer mais isso. Você está distanciando o agir de Deus na tua casa e na sua família. Muita coisa que você está vivendo agora é por intermédio de uma decisão que você tomou que não está dando resultado e você persiste. E eu quero dizer para você nessa noite, você está disposto a mudar? Converse com Jesus. Porque Jesus, quando para conversar, ele está disposto a mudar a história. Jesus, ele não quer te dar algo sem antes você estar disposto a negar a si mesmo. Jesus, ele é verdade. Ele fala a verdade, ele vive a verdade e começa a revelar segredos revelados. Então lá no versículo 25 e 26 vai dizer assim: e a mulher disse, eu sei que tu és o Messias, que se chama por Cristo, e vem quando ele vier, e ele vai nos anunciar tudo isso. Jesus não se contém e fala, sou eu que falo contigo. Jesus, durante muito tempo, ele não revelava para ninguém, falava assim, olha, eu te curei, não fala para ninguém que eu te curei. Eu te visitei, não fala ninguém para eu te visitei. Mas com aquela mulher, Jesus age diferente. Chega para ela e fala assim, olha mulher, eu sou o Messias, eu sou o Cristo que falo contigo, sou eu mesmo, que você estava esperando, estava aguardando, e que quando Cristo vier, o Messias chegar, ele vai anunciar e revelar tudo. Jesus, ele não se contém e começa a esbravejar das alegrias dos céus, da plenitude dos céus sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher não se contém com tamanha glória e tamanha revelação. Nem o discípulo tinha tamanha revelação. Aquele que chegou mais perto foi Pedro, que quando Jesus pergunta para ele, Pedro, quem dizes que sou? E todo mundo fala um monte de coisa, a mulher fala a mesma coisa, ei, tu és profeta. Pedro fala, alguns falam que tu é profeta, mas chega num dado momento que fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus fala assim, olha, nem foi carne nem sangue que revelaste, mas foi o Pai. Que coisa fantástica. Jesus então revela dos segredos mais intensos dos céus. Mais intenso. Nem o inimigo sabia que era Jesus. Que isso, pastor? É verdade. Por que ele não sabia? Porque lá em João vai falar sobre a tentação de Jesus. O inimigo chega para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, quando ele fala isso, porque ele não sabia que era Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele nem sabia que era Jesus. Mas para você, meu irmão, para você, minha irmã, Deus revela e fala, eu sou o que fala contigo. Eu sou o que fala contigo. Aí eu vejo uma palavra de cura em meio a uma ferida que foi exposta. Aquela mulher ela apresenta uma ferida, relacionamentos interrompidos, uma vida de pecado, uma vida promíscua, uma vida que outrora ninguém queria estar perto dela, uma vida que outrora ela estava no anonimato. Mas agora eu vejo no capítulo 4 de João, verso 28, que diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Qual foi a ferida daquela mulher? Relacionamento com homens. Qual foi a cura daquela mulher? Deixar o cântaro dela na beirada do poço e anunciar para os homens que Jesus ele estava ali, na terra dos samaritanos, onde ninguém queria passar. E ela foi lá, na ferida dela, que os homens causaram, ela recebe cura e vai falar para os homens, ei homens, o Messias, ele está lá no poço. O Messias está aqui. Mas essa revelação vem por intermédio da palavra profética, que Jesus fala, e a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele lança uma palavra profética dizendo, olha mulher,
aonde o teu coração se abre, Deus encontra o adorador. Aonde há fé, Deus levanta o adorador. Aonde há esperança, Deus suscita um adorador. Porque é necessário que você adore em espírito, em verdade. Em outras palavras, traduzindo para nós, brasileirado, de carne e alma. Assim. Eu adorar falando, eu adorar vivendo. Eu adorar em casa, eu adorar fora da minha casa. Eu ser intenso na minha família, eu ser intenso na casa do Senhor. Eu ser intenso no meu trabalho, eu ser intenso fora do meu trabalho. Eu realizar com o meu patrão presente, eu realizar com o meu patrão ausente. Eu fazer, ei, olha para cá. Sabe a tua aliança? Sabe com quem você casou? Foi com esse moço, foi com essa moça. Mas a tua fidelidade, ela é construída na aliança com Deus. Então, todavia, que você olhar para a tua aliança, muito além de ver teu cônjuge, você vai olhar para Deus. Deus, eu casei com o Senhor. E o Senhor estava no altar quando eu fiz uma aliança com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, amará o teu Deus de todo entendimento, de toda a tua força. Ele está dizendo assim, olha, tudo o que você faça, faça para Deus. Você casou? Você casou com Deus. Só que você tem um marido, você tem uma esposa. É com ela, meu irmão. É com ela que você tem que retratar diante do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer, as lutas familiares, as lutas travadas, elas acontecem dentro da casa. Do pai com o filho, do filho com o pai, da sogra, do sogro, do cunhado. Pastor, a minha luta é essa mesmo, pastor. É dentro de casa. Porque são essas pessoas que você nutre um relacionamento, que você nutre um sentimento. Porque se fosse com qualquer outra pessoa do lado de fora, você parava de andar, você parava de estar perto. Acabou. Mas dentro da sua casa, você tem que conviver todo dia. Todo dia acordou, olhou nos olhos. Todo dia levantou, olhou nos olhos. Todo dia despertou, foi dormir, vai olhar de novo. Vai bater a porta para sair, para entrar, vai ver de novo. Vai ver o pai, vai ver a mãe, vai ver o irmão, vai ver o sogro, vai ver a sogra, vai ver todo mundo. Então a minha luta, meu irmão, é constante dentro da minha casa, dizendo, Deus, me dá paciência. Essa paciência que Jesus teve para parar, conversar e começar a dialogar com a mulher que estava completamente desesperançada. Mas Jesus, quando olha para ela, fala assim, há uma chance, há um motivo de adoração. E aquela mulher, ela prova como uma vida transformada e vai dizer mais à frente que toda a sua cidade foi ter com Jesus uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Os discípulos chegaram, viram Jesus conversando com ela, não interromperam, mas Jesus falou assim, olha, eu não estou com fome, não quero comer, porque está chegando, já está branco, e é o momento da gente a seara é grande, é o momento da gente agora arrancar, é o momento agora da gente fazer o que importa. E aquela mulher volta com a resposta daquilo que Jesus plantou no coração dela. Ela volta com muita gente. Ela volta com muitos samaritanos. Ela volta com muitos pecadores. Ela volta com muitas famílias quebradas. Ela volta com muitas famílias quebrantadas. Ela volta com muitos homens que também estavam em situações igual daquela mulher. Por quê, pastor? Porque a gente vai atrair as pessoas que andavam com a gente. O texto vai dizer que ninguém andava com aquela mulher. Ninguém estava perto daquela mulher. Quando aquela mulher volta e traz um monte de gente, ela só vai atrair gente que anda igual a ela, que pensa igual a ela, que age igual a ela, que fala igual a ela. Ela só vai atrair gente que faz parte da mesma coisa do que ela. Então ela trouxe muitas pessoas que também estavam enrolado na sua vida conjugal, na sua vida familiar, para que Jesus também pudesse restaurar a vida deles. Isso é uma vida transformada.
Isso é uma atitude. Isso é que Deus, Ele pede, Ele quer para nós. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Porque eu sei que essa história falou contigo. Eu sei que você já ouviu essa história. Mas hoje foi diferente tocar de Deus no teu coração, porque durante o dia num todo, Deus mexeu no meu coração para partilhar contigo essa palavra. Meu irmão, você está aí na sua casa, você está aí no teu ambiente de glória, e aí nesse teu poço de Jacó, que Deus vai te pedir água. É dentro da tua casa que Deus vai pedir aquilo que você tem um cântaro na mão. É dentro da tua casa que Deus está falando contigo, ei, me dá água. É aí que Ele quer desenvolver um relacionamento. É aí que Ele quer devolver essa confiança. É aí que Ele quer te colocar novamente em condições de batalha. É aí que Ele quer te fortalecer novamente. É aí que Ele quer te confrontar no teu erro, no teu pecado. É aí que Ele quer te levantar do marasmo. É aí que Ele quer te levantar do monturo, porque a palavra fala que do monturo Ele ergue o necessitado. É daí, meu irmão. É aí que Ele quer fortalecer a tua vida. Pastor, eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Eu quero que Deus fortaleça a minha vida. Eu estou disposto hoje, aqui onde eu estou, na minha casa, na casa dos meus amigos, no meu trabalho, é aí onde você está. Se você quer uma história transformada, uma vida transformada, um Jesus que entra no teu coração sujo e limpa com uma água que nunca mais você vai voltar a ter sede numa água que você volta todo dia. Porque o pecado faz isso. Faz você voltar ali todo dia. Uma vida de pecado faz isso. Você voltar ali todo dia. E eu estava lendo um texto de um dos pais da igreja que fala sobre o pecado é como uma barba de um homem. Todo dia cresce. Todo dia você tem que fazer. Todo dia você peca. Todo dia você tem que confessar. Pastor, eu quero Jesus para a minha vida. Eu não quero viver sem Jesus. Eu já caminhei muito tempo sem Jesus, já fui da igreja, me decepcionei na igreja, mas eu não quero mais estar fora. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero caminhar para Jesus. Se você quer, no final desse vídeo, coloca assim, eu quero. Escreve lá, eu quero. Pastor, eu quero ter minha vida transformada. Eu quero que Deus mude a minha história. Se Jesus mudou a história dessa mulher samaritana, e a história dessa mulher pecadora, samaritana, entrou na palavra de Deus que é sagrada, santa, porque ela mudou a vida dela, eu também quero. Eu quero que Deus transforme a minha história e muda a minha vida. Pastor, eu não quero usar mais os meus lábios para proferir palavras que venham machucar o meu cônjuge, que venha machucar o meu filho. Pastor, eu ouvi essas palavras. Eu estou machucado. Eu estou impedido de caminhar. Mas eu quero uma mudança. Coloque embaixo dessa mensagem. Eu quero que nós vamos estar orando pela tua vida. Vai ter uma equipe te mandando uma mensagem, querendo saber de você. Você mora em Itaperuna? Manda uma mensagem para nós. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te municiar, te nutrir, te pastorear, nós queremos cuidar de você. Eu moro em outra cidade, outro estado, não tem problema não. Nós queremos saber quem é você, porque nós queremos entender que o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe, e você vai ser alcançado, você vai ser transformado pela palavra de Jesus. E eu quero orar neste momento. Eu quero abençoar a tua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos, coloca a mão.